Olá pessoal, então essa última aula aqui que eu estou colocando desse módulo, tá? Que eu estou chamando aqui de aula 13, é para falar o que a gente viu até o momento, tá certo? É só um breve resumo para vocês terem noção do que a gente viu, da quantidade de coisa que a gente viu, e seria um passo a passo dessa primeira análise que nós construímos aqui, tá? É a introdução geral dessas mais de 20 horas que a gente trabalhou aqui, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que a gente trabalhou aqui foi o seguinte: a gente fez um processo de análise de dados, tá? Então a gente começou aqui com conhecendo a base, a gente construiu o dicionário de dados, e depois a gente fez uma análise descritiva, tá certo? Foi esse aqui os passos que nós fizemos até vocês construírem uma apresentação, tá? Então o que eu vou mostrar aqui, bem brevemente, alguns minutos apenas, é a parte técnica, só isso, tá? Lembrando que a parte fundamental aí daquele entrelaçamento que tem entre conhecimento matemático, estatística, computação e conhecimento do negócio, você pode colocar desses três aí uma distribuição percentual assim, 50% a 60% é conhecimento do negócio, então 60% conhecimento do negócio, os outros 40% aí você pode colocar 20 para computação e estatística. Tá certo? Conhecer o negócio é fundamental, por isso que eu discuto tanto com vocês e a gente fica sempre conversando bastante sobre muita coisa e levantando questões, entendendo como tudo funciona, que o fundamental é conhecer aquilo que você está trabalhando, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, conhecendo a base de dados, tá? O que a gente fez? A gente fez o seguinte: se a base já vem pronta para você em CSV ou TXT, tá? Observar como são a separação das variáveis. Então, é abrir, né, por exemplo, no Notepad++, ver como está separado aquilo antes de você subir para algum lugar para ficar fácil para você trabalhar. Seja no Excel, seja no SQL, seja no SAS, onde você for subir essa base, se você não precisar fazer um ETL, né, digamos assim, se você não precisar extrair essa base, a base chegou para você até algum lugar. Você pegou no servidor, chegou por e-mail, tanto faz, tá? Mas observa como é essa base. E notar como estão alocadas as variáveis, ou seja, se há uma ordem entre elas, se primeiro vieram as categóricas, depois as numéricas, se está bagunçado ou não, se tem uma estrutura, por exemplo, com uma chave primária, tá? E qual é essa chave primária? Porque você sabe que a chave primária você vai conseguir relacionar com outras variáveis, tá? Então, tudo isso é a primeira parte do namoro ali, aquele entrelaçamento, aquele flirt que você está fazendo com a base ali, tá bom? Tá. Aí depois nós vimos o dicionário de dados. Então, o dicionário de dados é uma tabela, tá? Onde você vai montar, vai ter variáveis ali, que você vai colocar o nome das variáveis, o tipo de variável, se categórica ou numérica, a formatação das variáveis, de onde vem cada variável, de qual base vem, ou de onde que é o servidor que está alocado, tá? E o que significa cada uma delas, tá certo? Esse significado aqui, ó, de cada uma delas, ele se torna muito importante, esse significado aqui, tá? Principalmente que você vai ter que, dependendo se for trabalhar, você vai ter que fazer algumas reuniões e conversar com bastante pessoas para entender direitinho como o significado de cada variável, tá? Uma coisa importante nesse dicionário você deve colocar as informações de tratamento de dados. Por exemplo, quando julga necessário retirar uma linha ou fazer tratamento do passado e como foi o racional, não o reacional, o racional, tá? Para esse tratamento, tá? Então, o que acontece aqui? Se você precisar fazer alguma coisa ali, tratar algum dado, retirar alguma informação crua dali, direto da base, deixa anotado ali. Em algumas instituições, tá? Eu trabalhei em instituições onde nós passávamos por auditoria de dados, não somente auditorias contábeis, mas auditorias de dados. Dependendo da instituição que você vai passar por isso, tá? Então não serve apenas para ser algo normativo, algo formalizado, mas serve para você se organizar, tá legal? Um dos grandes detalhes de trabalhar com os dados é que você vai trabalhando com grandes volumes de cada vez mais de dados e para se perder nesse meio e você não conseguir mais saber o que está acontecendo e onde vem a informação, que dado que é, que variável é muito comum, porque é muita coisa. Então, quanto mais organizado você for nos processos de análise, melhor para você, sempre, tá? E fica até fácil para você construir coisas e passar para frente, ou seja, passar para uma outra pessoa, ficar operacionalizando, uma outra pessoa, e você continuar construindo, analisando, levantando valores, tá certo? Ou seja, não ficar muito tempo com a mesma coisa sobre você, tá? Isso é importante. Aí nós vimos a análise descritiva, tá? A gente viu histogramas e box plots para variáveis numéricas, frequências relativas e absolutas para variáveis categóricas, frequências acumuladas relativas e absolutas para variáveis
categóricas aqui também, só que aqui são as frequências acumuladas, as relações entre as variáveis que podem te responder determinada questão. Então a gente viu correlações, sucessão T, R2, W, E e V, tá certo? E vimos alguns cálculos como médias, quartis, desvio padrão, tá certo? E variância. Aqui nos quartis entra a mediana também, tá? Foi isso que nós vimos aqui na análise descritiva, beleza? Tá, e depois vocês fizeram essa primeira apresentação, eu corrigi e aqui está o que vocês devem ter para todas as suas apresentações. Algumas questões, por exemplo, para quem você vai falar, qual a principal mensagem que você quer passar na sua apresentação, tá? E como você irá mostrar os seus resultados, tá certo? Então, foi por isso que eu peço aquilo tudo e para vocês corrigirem. Eu peço as informações, peço para vocês corrijam e peço para vocês refazerem, para vocês terem um portfólio bacana, tá? Então, é por isso que eu faço todo esse movimento com vocês, tá certo? Então, vou deixar essa apresentação aí com vocês em PDF, talvez seja interessante para ter um roteirinho, tá certo? Você pode deixar aí debaixo do braço para como construir as coisas, tá? Então, caiu um problema aí, pega o roteiro, dá uma olhada ou fala comigo, tá certo? Então é isso que eu tenho para falar aqui para vocês nessas duas últimas aulas aí que eu coloquei, a 12 e a 13, relativas a esse módulo, para a gente poder iniciar agora o mundo das probabilidades nesse próximo módulo que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.